Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Fábio, né? Vamos dar início à nossa aula de normalização e aprovação de projetos, tá? Então a gente vai abordar alguns temas, infelizmente não dá para abordar tudo sobre esse tema que é bastante vasto, tá? Então é muita coisa mesmo, mas a gente vai tentar pegar alguns pontos principais, né? E o que a gente vai abordar hoje, né, é a parte de compra e aquisição do terreno. A gente vai tentar aqui nessa aula de normalização e aprovação de projeto, a gente tentar entender alguns processos, né, de parte de legalização, né, a parte de funcionários, né, que estarão trabalhando na obra, que a gente vai tratar aqui sobre a NR18, isso daí vai ser a nossa próxima aula, né, e como a gente ter um projeto aprovado, né, porque assim, não basta só projetar, a gente tem que seguir algumas coisas, alguns parâmetros, né, o que a lei determina. Então a gente tem que entender um pouco disso, né, para a gente poder projetar, né? Como eu já escutei, já é até meio que um ditado popular, papel cabe tudo até merda, desculpa a expressão, né? Então a gente não pode sair colocando qualquer coisa no papel, tem que estar dentro de alguma lei, dentro de alguma norma, ok? Bom, fazer a nossa introdução para aquisição do terreno, né? As características para a gente comprar um terreno, a gente adquirir um terreno, a gente tem que ver as características locais, né? O que tem nesse terreno, como ele está esse terreno, e as legais, se de fato ele está totalmente legalizado, ok? Se não há nenhum empecilho para a gente poder comprar esse terreno. Bom, vamos lá. Características locais, né? A localização da área a ser construída, né? Os lugares de níveis baixos, né? Isso é interessante quando a gente vai comprar um terreno, a gente tem que ver se o local, né? Não é isso que está escrito, mas já abordando outro tema, se a gente tem que ver se é já condomínio, né? A gente tem que ver se o terreno está abaixo do nível da rua. Por quê? Por causa do nosso esgoto. Como é que a gente vai fazer para resolver a situação? Ou se tem um outro esgoto na parte, né, de caimento, né? Se ele está em aclive ou declive. Então são características que a gente tem que verificar no local, né? Porque até para projetar, eu fiz uma casinha dos meus sonhos, né? Só que o terreno que eu tenho não dá para fazer essa casa, né? O projeto que eu mentalizei é para ser assim, mas suponhamos, como eu já vivenciei, o terreno ele era em declive, né? Então o que o cara projetou? Ele projetou a sala na parte de cima da entrada da casa, e quando você ia descendo, você ia para os quartos, porque o terreno era em declive, né? Então a intenção é ver isso, tá? Bom, o que a gente está abordando aqui na nosso material, né? Se lugares níveis baixos, no nível da rua, que eu já falei, se tem possibilidade de acúmulo de águas pluviais, então, tipo, se ele na hora que chove, né, ele gera lago, se ele gera alguma coisa, a gente tem que se atentar a isso, né? Se ele tem lençol freático muito alto, o que é isso? Quando a gente vai cavar a nossa fundação, né, começa a minar água, né? Isso é ruim, né? A gente já abordou isso em outras aulas, né? A água não faz bem para o concreto, dependendo do que tiver, essas minerais que estiverem lá na água, lá pode atacar diretamente o concreto, então isso não é legal, tá? Então a gente, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que drenar isso para a gente poder fazer a nossa fundação, né? E impermeabilizar, porque se a gente não impermeabilizar, o que vai acontecer? Vai ter essas infiltrações de percolação, né? Infiltrações vai vir, né? Já viram situações, né, em casas que começam a infiltração subir pela parede. Aí o pedreiro vai lá, tira aquele embolso, refaz o embolso e depois volta novamente. Então por quê? Falta de impermeabilização na fundação, tá? Bom, vamos lá. Aqui, né, eu botei aqui uma curiosidade curiosa, né? Sempre vai ter isso aqui no nosso trabalho, né? A área com proximidade a rios e lagos são chamadas de áreas
no edificante, tá? Então, é uma curiosidade curiosa, né? Não é nossa realidade, a gente está, às vezes é rio, né? A gente quando vê o pessoal está construindo perto de rio, né? Mas são áreas, se for em termos legais, no edificante. Então, não se pode construir próximo a esse local. Porque só voltando aqui, estou vendo aqui um parágrafo que está falando aqui, porque eu tenho que ter um afastamento, né, desses rios, né, porque próximo eu não posso ter, então eu tenho que ter um afastamento sobre eles, que aí eu tenho que ver o que está me dizendo na minha subprefeitura e na minha área de zoneamento, tá? Isso a gente vai abordar aqui, né? Então, se na nossa área de zoneamento fala que não é para ter, ou então tem que ter um afastamento, né? E nisso, quando a gente vai fazer uma obra legalizar, a gente tem que fazer uma declaração de encostas, de rios, enfim, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas a gente tem que ver, vou construir minha casa, mas quanto eu tenho que construir de afastado, né, do meu rio ou do meu lago? Entenderam? Bom, zona da região, eu acho que já comecei a falar, né, que essas zonas, né, quando você vai fazer um projeto para legalizar, você tem que ver aonde você está enquadrado, em que zona, se é uma zona rural, se é uma zona industrial, se são zonas comerciais, né? Porque você tem que ir na subprefeitura e você vê que zona aonde você comprou o terreno, né? Então, no caso, né, em Campo Grande ali, geralmente é zona rural, né? Então, tem alguns lugares, até aconteceu há pouco tempo, na Estrada do Monteiro, Estrada do Monteiro não, perdão, esqueci o nome da estrada do West Shopping ali, a prefeitura foi lá e demoliu bastante casa, porque não eram para ser construído lá, aquela zona não permitia tal construção, né? Lógico, isso porque eles resolveram fiscalizar, mas no Rio a gente não fiscaliza muita coisa, tá? Mas tem algum lugar que quando começa a fiscalizar não pode, não, aqui não se pode construir. Ou então, pela lei de zoneamento, ver o que é permitido, né? Eu trabalhei, fiz um projeto, né, em Saquarema, se eu não me engano, né, que lá eu poderia só ocupar 50% do meu terreno. Então, situações que a gente vê que por aqui o pessoal ocupa todo o terreno, não tem nem quintal, sai ocupando tudo. Ou então o filho, né, construiu na frente da casa da mãe. Em alguns lugares isso não é permitido, não pode, tá? Bom, outra característica, né, é o tipo de solo, tá? Vou até ler essa parte aqui que é até interessante. Existem métodos simples para identificar um terreno. O mais fácil é a observação da vegetação, tá? Isso é muito interessante. A falta de vegetação demonstra um solo arenoso. Já os solos com plantas, tipo taboa e lírios do brejo, denotam solos úmidos e moles. Como bananeiras indicam solos com bolsas d'água. Entretanto, solos com grandes árvores normalmente são mais firmes, né? Então, poxa, isso daí é uma coisa interessante pra gente, né? Quando a gente vê lá, a gente olha, não, pô, tô vendo muita árvore, pô, o solo é firme, legal. Pô, tô vendo esse tipo de situação, né? Eu até coloquei aqui uma imagem aqui desse tipo de lírio do brejo, né? E essa taboa, né? Então você começa a ver que ela tem tem esse tipo de vegetação, significa que são solos que vai ter muita água, então vai te causar problemas, né? Tipo de pavimentação, pessoal, é quando você compra um terreno, né? Você vê a infraestrutura lá, vê se de repente já tem rua, se já tem colocando poste, né? Se tem iluminação, tá? Então, você tem toda essa infraestrutura para você, isso é legal para você, para sua aquisição de terreno, tá? Isso aqui é a identificação do terreno, a gente medir, né, se está compatível com o que está escrito na estrutura, tá? E uma curiosidade curiosa aqui, aclive e declive são inclinações de terreno, aclive é a subida e declive é a descida, ok? Bom,
Vou dar uma paradinha aqui para o vídeo não dar problema, vou gravar um outro vídeo, tá? E vou dar continuidade à nossa aula, beleza?